Um tema relevante agora para nós abordarmos é a desafetação das áreas públicas. É um questionamento a ser feito e também presente na jurisprudência e na doutrina a respeito disso. Nós sabemos que os bens públicos, eles são de uso comum do povo, de uso especial ou de uso dominical. O bem comum do povo, segundo o artigo 99 do Código Civil, são os rios, os mares, as estradas, as ruas e as praças. Os bens de uso especial são os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive suas autarquias. E os bens dominicais constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público. Portanto, nós temos os bens de uso comum do povo, os bens de uso especial e os bens de uso dominical. Estabelece o artigo 100 do Código Civil: os de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação. Já os bens públicos dominicais podem sim ser alienados, observadas as exigências da lei, evidente que da lei de licitações. E a gente, olhando para o artigo 17 e 22 da Lei 6.766, nós podemos concluir que os espaços livres de uso comum do povo, vias, praças, áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador desde a aprovação do loteamento, e o artigo 22, desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do município, as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos. E ainda na Lei 6.766 de 79, nós temos o artigo 43. Esse artigo 43 diz que a execução de loteamento não aprovado, a destinação de áreas públicas exigidas no inciso 1, não poderá ser alterada sem prejuízo de aplicação de sanções administrativas, civis e criminais. O que podemos extrair desses argumentos inicialmente aqui lançados sob o ponto de vista legal? Uma vez aprovado o loteamento e levado a registro no cartório de imóveis, as áreas integram o patrimônio público. Elas passam a pertencer ao patrimônio público. Essas áreas, elas poderão ser bens públicos de uso comum do povo ou bens públicos de uso especial. Os bens de uso comum do povo e os de uso especial não podem ser alienados a terceiros. Os de uso dominical, estes já podem. O questionamento que se faz aí é o seguinte: seria necessário para o acesso controlado do loteamento e a concessão de direito real de uso de áreas públicas, bem como a permissão de uso de áreas públicas, seria necessário que se procedesse à desafetação dessas áreas públicas? O que é o procedimento de desafetação? As áreas públicas são classificadas como de uso comum do povo, de uso especial. Para que eu possa aliená-las, transferi-las a terceiros, eu tenho que mudar a classificação, mudar a destinação. Por isso que a gente fala, precisa desafetar. Quando as ruas, avenidas, áreas verdes, praças, parques
bens públicos de uso comum do povo, ou então a infraestrutura básica, que poderá também ser identificada como bem de uso especial, são concedidas ou permitidas à associação de moradores, ao loteador, o que acontece? É necessário que sejam desafetadas? Precisa dessa desafetação? O assunto deve ser interpretado de acordo com a nova legislação. Qual é a nova legislação? O artigo 2º, parágrafo 8º da Lei 6.766 de 1979. Eu não estou fazendo uma concessão de direito réu de uso ou uma permissão de uso das áreas públicas para que sejam utilizadas exclusivamente pelos moradores. Não é isso. Não serão utilizadas exclusivamente pelos moradores. Se fossem ser utilizadas exclusivamente pelos moradores, por particulares, aí sim ia precisar desafetar elas, porque eu estou alienando elas ou concedendo ou permitindo o uso privativo para terceiros, para particulares. Não é o caso. O artigo 2º, parágrafo 8 da Lei 6766 fala o quê? Que não pode ser impedido, é vedado, é proibido impedir o acesso de pedestres ou condutores de veículos não residentes, estando eles identificados ou cadastrados. Então, quer dizer, a população, de um modo geral, vai poder continuar circulando pelas calçadas, pelas ruas e, eventualmente, por todas as áreas públicas que existem no interior deste empreendimento. Pode ser, inclusive, que exista uma escola lá. E aí, as crianças, os pais de alunos, os funcionários dessa escola já estão todos previamente cadastrados na portaria deste loteamento de acesso controlado para terem acesso a ele livremente. A população não será proibida de entrar no loteamento. Elas continuam usando os bens públicos de uso comum do povo, bem como os bens de uso especial. Por isso, o entendimento de que a desafetação não será necessária. Ela não precisa. Seria sim obrigatória a desafetação se eu fechasse o loteamento dizendo só entra aqui quem mora e quem trabalha aqui. Não é o caso. Entra todo mundo, desde que identificado ou cadastrado. Vamos à leitura de um julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Viola efetivamente a norma proibitória do artigo 180, inciso 7 da Constituição Estadual de São Paulo, a Carta Paulista, a desafetação de determinadas ruas de loteamento ordinário, aberto, destinadas pelo instituidor ao sistema viário local urbano, de circulação de pessoas e veículos pelo comum do povo, ainda que o município transgressor, através de decreto regulamentar de lei, busque, suprindo a deficiência do aparelhamento de segurança do cidadão pelo Estado, assegurar proteção privada aos condôminos, entre aspas, porquanto, contrariamente ao disposto na Lei Federal 6766, notadamente seu artigo 17, lhes desvia a finalidade ao obstruir, com a permissão de construção de muro por particulares, o direito do impetrante de livremente percorrê-las no mais conveniente caminho para a residência. Mas isso daqui quando é impedido o acesso, quando é um loteamento fechado. Isso vai estar irregular mesmo. Está correto esse julgado. É nessa direção a jurisprudência. Se eu, todavia, liberar o acesso a todas as pessoas, desde que identificadas, desde que devidamente cadastradas,
Eu não vou estar alterando a destinação desses bens públicos. Não haverá violação ao artigo 17 da 6766, porque a rua continua sendo rua, a calçada continua sendo calçada. Nós teremos também a questão relativa às áreas públicas internas, a praça, a área verde, nada terá mudança na sua destinação. Se não haverá mudança da destinação, o artigo 17 está sendo cumprido. Se é bem público de uso comum do povo, eu vou manter bem público de uso comum do povo, eu não vou mudar a destinação. Se é de uso especial, permanece como de uso especial. Não estou mudando a destinação. E também não estou dizendo esses bens só poderão ser usados por uma parcela da população. Podem ser usados por todos, desde que aqueles que não sejam moradores estejam devidamente identificados ou cadastrados. Vejamos um julgado favorável sobre o tema. Autorização municipal, mediante decreto para fechamento de loteamento. A mera permissão de uso de áreas públicas, onerosa ou não, sem importar em desafetação desses bens públicos, é admissível, se prevista em lei municipal, supletiva ao direito urbanístico legislado. Em um outro julgado de Minas Gerais, o fechamento da área do condomínio, com autorização para a colocação de muros e cancelas em suas limitações, não configura uma desafetação, pois o bem público inserido em seus limites, vias de rolamento e áreas de lazer, ainda continua com a finalidade pública, no entanto, com restrições, o que não é vedado por lei. O acesso limitado é possibilitado por meio de permissão ou concessão de uso que se constituem como atos administrativos que autorizam a utilização privada do bem público. Temos aí, desta forma, essa clara interpretação sobre o tema. A desafetação do bem público não será necessária. Só haveria necessidade de desafetar o bem público, ou seja, mudar a destinação de uso comum do povo para dominical ou de uso especial para dominical, se eu fosse transferir o uso exclusivo aos particulares. E se eu fosse mudar a destinação, rua ia ser outra coisa, a praça ia ser outra coisa, área verde ia ser outra coisa, pela regra do artigo 2º, parágrafo 8º, não muda nada. E o acesso é apenas controlado. Daí porque a desafetação ela é desnecessária.